Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Para nós começarmos o nosso culto ao nosso Senhor, eu convido os irmãos e as irmãs para que abram junto comigo. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo a sua Bíblia em Tiago, em capítulo 5. Nós leremos do versículo 13 ao versículo 20. Tiago 5, do 13 ao 20. Nesse momento, para nós começarmos o nosso culto ao Senhor, nós vamos ter um momento de contrição e de intercessão por toda a nação, por todo o mundo. A palavra do Senhor diz assim, em Tiago 5, 13 até ao 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse é o primeiro momento que nós temos de culto ao nosso Senhor. E nele achamos propício a pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas omissões, os nossos pensamentos que não agradam ao Senhor. E também nós vemos aqui no versículo 16 que diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Meu irmão e minha irmã, nós fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós podemos incessantemente, nós devemos incessantemente orar ao nosso Senhor, pedindo para que Ele tenha graça e misericórdia sobre a nossa nação e sobre o mundo, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. E nesse momento nós temos então o privilégio de nos achegarmos a Deus em uma só voz. Eu aqui, vocês aí de suas casas, para pedirmos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós nesse momento tão difícil que temos passado. E também peça a Deus perdão pelas suas falhas. Você sabe onde você tem errado com Deus, peça perdão a Ele e peça para que o próprio Espírito Santo esteja forjando você, moldando você, para que cada vez mais você se pareça com Cristo Jesus, porque esse é o objetivo do cristão, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Senhor Jesus. Tenhamos um momento de oração, queridos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de cultuá-lo mais uma vez. Mesmo distantes, ó Pai, a nossa voz é uma só. A nossa voz nesse momento, ó Deus, chega até o Senhor, ó Deus, com pedido de perdão. Perdão, Pai, porque temos falhado em muitas coisas, temos errado em muitas coisas, temos não te agradado em muitas coisas, ó Pai, e nosso coração se entristece com isso. Por isso nós pedimos que o Senhor intervenha em nossas vidas, enchendo-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, ó Deus, e dando renovo, dando ânimo e forças, ó Deus, e capacitação, ó Deus, para que vivamos de forma santa na tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. E também pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha poderosamente na vida de cada um, ó Deus, que habita nesse mundo, ó Pai. Nós temos passado por dificuldades com o coronavírus, nós temos passado por muitas coisas
diferentes das quais nós nunca havíamos passado, ó Pai. Por isso nós clamamos a Tua misericórdia, tenha compaixão de nós. Ó Pai, que o Senhor capacite os médicos, enfermeiros, ó Pai, todas aquelas pessoas que estão engajadas, ó Pai, para que ache uma vacina correta, medicações corretas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor seja gracioso conosco mais uma vez e que esteja exterminando esse vírus, que nós possamos ter boas notícias, Pai, daqui para frente. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor nessa noite pelo Senhor. Nós agradecemos o privilégio que temos de cultuá-lo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. E para tanto, nós abriremos a nossa Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, e nós leremos o versículo 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o momento que nós temos o privilégio, então, de devolvermos a Deus aquilo que é dele. Deus tem nos sustentado e nós, então, uma forma de agradecimento também, nós devolvemos o dízimo ao Senhor. Para isso, meus irmãos, nós vamos entoar o hino de número 382, Mocidade Presbiteriana. Hoje, terceiro domingo do mês de maio, nós comemoramos o dia da União de Mocidade Presbiteriana, a UMP. Por isso, dessa vez, nós entoaremos com os nossos irmãos Farid, Beatriz e Rubem o hino da Mocidade Presbiteriana 382. E nós queremos aqui louvar a Deus pela UMP da nossa igreja e pedirmos para que Deus continue derramando bênçãos sem medidas, fortalecendo a vida de cada um e cuidando da vida de cada um. Então tenhamos esse momento, irmãos. Boa noite, igreja, graça e paz. Bom, em comemoração ao Dia do Jovem Presbiteriano, eu trouxe um versículo pra gente ler. E fica lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. E diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Que então nós possamos seguir esse padrão como jovens. Nesse momento nós iremos cantar o hino da mocidade e esperamos que você aí na sua casa também possa louvar conosco. Amém? Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a
Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, por esse domingo, por essa oportunidade, ó Deus, que temos de juntos, não fisicamente, mas com os nossos corações unidos, de adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que contribuiu, e também, ó Deus, daqueles que não puderam, ó Pai, que o Senhor, Deus, também esteja sustentando, que o Senhor esteja abençoando as pessoas desempregadas, ó Deus, para que consigam logo um trabalho e o sustento para a sua família, Senhor. Te agradecemos também pela mocidade, ó Deus, porque completa mais um ano, que o Senhor esteja abençoando a UMP, todos os jovens, ó Deus, em especial os jovens da nossa igreja. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida deles, e que o Senhor, ó Deus, continue os abençoando, sustentando, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor continue falando nos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Queridos, para o momento de adoração ao nosso Senhor, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 11. Nós leremos do versículo 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36, para o momento de adoração. Momento esse que temos o privilégio de louvarmos ao Senhor através dos cânticos. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que privilégio nós temos de louvar a esse Deus tão grandioso. Um Deus tão grandioso que se preocupa com cada um de nós. Pessoas tão frágeis. E esse momento nos mostra o quão frágeis somos. Queridos, nós podemos descansar na presença desse Deus grandioso. Ele ama cada um de nós. Por isso, louve a Deus com o máximo do seu ser, com todo o seu coração. É um privilégio que nós temos. Isso é graça. Então, nesse momento, nós entoaremos 2 cânticos com os nossos irmãos Farid, Beatriz e Rubem. Louve ao Senhor. Ainda
está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei. Deus está. Vamos orar, querido irmão. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse momento de estarmos louvando ao Senhor, de estarmos entoando cânticos ao teu santo e bendito nome, ó Deus. Te agradecemos por cada família que está assistindo nesse momento, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo, que o Senhor possa continuar derramando bênção, graça e misericórdia sobre esses lares, ó Deus. E, ó Pai, que nós possamos a cada dia mais entender, ó Pai, que o Teu amor é maior que tudo e é nele onde nós queremos estar aprofundados, é nele onde nós queremos aprender mais do Senhor. É nesse amor, ó Pai, que nós queremos voltar e aprender e desfrutar de cada vez mais, de cada alegria, de cada momento que o Senhor tem para nós através desse amor, ó Pai. Que esse amor venha nos encher de tal forma que nós possamos espalhar para as pessoas desse amor que um dia nos impactou, ó Deus, que é o seu amor, que é o amor que entregou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Nós somos gratos por isso, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, possa perdoar os nossos erros, ó Pai, e nos transformar mais uma vez, ó Pai, nos renovar pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu poder, ó Deus. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, também pedindo, ó Pai, por esse mês que estaremos falando sobre família, que nós possamos realmente entender esse conceito e entender cada vez mais do Teu propósito na vida das nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, eu tenho alguns recados para passar para você que acontecerá essa semana, a começar pela SAF. A SAF, a Sociedade de Mulheres aqui da nossa igreja, fará uma reunião amanhã, segunda-feira, uma reunião de oração às 19h30, através do grupo de WhatsApp. Tá? Um segundo recado é o culto das quintas-feiras, né? Nessa quinta-feira nós teremos o culto, então, às 19h30, pelo canal da igreja lá do Facebook. Então você ali tem momentos também de pedir orações e estar cultuando ao nosso Senhor ali. Quinta-feira, às 19h30, pelo Facebook, pelo canal da Igreja Presbiteriana de Hortolândia. E também, aos domingos, nós temos feito a Escola Bíblica Dominical normalmente pelas salas virtuais. Então, entre em contato, você ainda que não está participando de alguma sala, entre em contato aí com a secretaria, que eu vou passar as informações em seguida. Então, nós temos a EBD pelas salas virtuais todo domingo às 9h, ok? Para maiores informações de como participar, entre em contato com a secretaria da igreja, pelos telefones que estão aparecendo aqui abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. A secretaria está funcionando das 8 ao meio-dia, então você tem a oportunidade de entrar em contato e tirar alguma dúvida que você, porventura, tenha. E também, irmãos, nós temos recolhido alimentos para famílias que estão precisando. Nós temos abençoado a vida de outras pessoas que estão carecendo de alimentos. Então, você que tem algum alimento aí para trazer à igreja, venha pela rua de baixo, a rua do estacionamento ali no portão de baixo. E você pode estar entregando de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia também, ok? Qualquer coisa pode ligar para a secretaria para combinar o horário certinho. E é isso. Os alimentos são para abençoar, então, pessoas que estão carecendo desses alimentos. E, queridos, nós estamos juntos. É muito legal o que nós estamos fazendo, que enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, nós tiramos uma foto com os nossos familiares e nós mostramos que nós estamos juntos. Por mais que estejamos separados fisicamente, o nosso coração está alinhado com Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. A igreja do Senhor é o corpo de Jesus, então nós somos um. Por isso, mande a sua foto também para os contatos aqui da igreja, pelo WhatsApp, para que você esteja aparecendo aí também nos cultos, mostrando que estamos juntos. Agora nós vamos mostrar algumas fotos do domingo passado e também de mais algumas programações. As alegrias da vida, no pequeno que aprende, o que o mestre ensina. Deus está, eu sei, Deus está.
legal. Isso enche o nosso coração de alegria. Como é bom nós vermos os nossos irmãos cultuando ao nosso Senhor. E queridos, agora nós vamos passar para o culto infantil. Bem aqui abaixo há um link na descrição do vídeo. Aquelas pessoas que têm criança em casa, separe um celular para ela ali, ou um notebook, alguma coisa. Clique ali que você vai ser direcionado para um culto especialmente planejado para as crianças, numa linguagem que elas compreendam, que elas possam também engrandecer ao Senhor e ser edificadas pela palavra do Senhor também nessa noite. E quanto aos demais, nós ficamos com a palavra do Senhor transmitida pelo nosso amado pastor Daniel Seres. Então que Deus fale profundamente ao seu e ao meu coração nessa noite. Um forte abraço, Deus abençoe. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz de Deus seja com você, com a sua família nesse tempo. Queridos, antes de dar início ao tempo da palavra, eu queria apenas externar uma palavra de gratidão a toda a igreja por todas as orações. Nós estamos retornando aí depois de 2 semanas e afastados dos trabalhos da igreja. Foram semanas difíceis, como normalmente é o tempo de luto, e nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Por isso nós queremos agora agradecer. Eu queria agradecer especialmente ao Conselho da Igreja por toda a solicitude, por todo o carinho, cuidado pastoral comigo, e eu agradeço a Deus pela vida do Conselho, e eu externo este agradecimento a toda a igreja, aos amigos, à família e a todos mais, e claro que eu falo em meu nome, em nome da minha mãe, em nome dos meus irmãos também. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus continue a nos consolar. Deus é um Deus que está conosco em todos os momentos. Quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas não vão bem, Deus está ali. E nós sentimos isso, e juntos nós sentimos a Igreja de Cristo a nos abraçar nesse tempo. Louvamos a Deus pela sua vida, por todas as mensagens, orações, pelo carinho, e porque nós podemos sentir cada um de vocês conosco nesse tempo. Outra menção que eu quero fazer, e uma menção agora muito alegre, de famílias que também estão radiantes na presença de Deus junto conosco como igreja, é essa Rosa que está aqui ao meu lado. Faz menção a 3 nascimentos lindos que surgiram também no nosso meio da igreja. Não de membros diretamente da nossa igreja, mas 3 vós estão muito felizes aqui na nossa igreja. A Tuquinha, nasceu seu mais novo neto, Benjamin, dia 6/5, na outra semana. Nós louvamos a Deus pela chegada do Benjamin, Luciano e Juliana. Deus abençoe a vida de vocês. Nós também louvamos a Deus pela chegada do Arthur, também agora dia 13/5, nesta semana, o primeiro neto da Selma, que está radiante, nasceu, e nós louvamos a Deus pela vida do Bruno e da Milena, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que seja um tempo da graça de Deus para vocês. E nós louvamos a Deus também a chegada da Laís, filha do Marcos e da Cristiane. Se eu falar Cristiane, pode ser que você que há mais tempo que na igreja não conheça, mas se eu falar Pupi, você que é aqui de Hortolândia, conhece a nossa querida que mora aqui na rua de cima da nossa igreja, a nossa querida Pupi, que está lá em João Pessoa, na Paraíba, e ela nasceu agora dia 14/5, a Laís, linda também, e nós também saudamos a Maria Ivani, membro aqui da nossa igreja, sua avó, junto com o Luiz também, avô. Que Deus possa abençoar essas famílias. Deus abençoe ricamente. Queridos, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade agora ao nosso culto também, buscando a Deus e ouvindo da sua palavra ao nosso coração. O mês de maio, a nossa igreja presbiteriana, ela comemora o mês da família, e por isso que nesse mês nós temos conversado. E se faz ainda mais necessário conversarmos sobre família diante do cenário que vivemos de pandemia, de isolamento social. Porque o tempo que nós temos estado mais com a nossa família, com os de casa, com aqueles que convivem com a gente no mesmo ambiente, é maior. E, portanto, é muito sábio que nós ouçamos da palavra de Deus, como a Bíblia nos instrui a vivermos estes relacionamentos, de forma a termos um ambiente mais harmônico, mais abençoador. E se tem algo que é muito importante pensar nesse tempo, é a comunicação. Como que vai a comunicação aí na sua casa? Quanto mais tempo juntos, mais tensões, mais crises, mais complexidades nós podemos viver. E, portanto, é importante que eu e você possamos observar o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre comunicação.
Para isso, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta do texto de Provérbios, o livro de Provérbios. Nós vamos caminhar em alguns textos que o Provérbios vai nos apresentar, meditando então na palavra de Deus dessa maneira, refletindo um pouco sobre comunicação no lar, comunicação na família. Por isso eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração, depois a gente segue com o tempo da palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? Oremos. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de juntos estarmos aqui nessa noite buscando ao Senhor e a Tua Palavra. Ensina aos nossos corações, ensina aos lares, ensina as famílias, ensina aqueles que convivem no mesmo ambiente a viverem de forma harmônica e abençoadora e a melhorarem e otimizarem a sua comunicação em casa. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, quero convidar você para pensarmos um pouco sobre esta temática. Comunicação na família, um investimento que vale a pena. Repetindo, comunicação na família, um investimento que vale a pena. O que nós podemos pensar sobre a comunicação? Ele é algo que tem a ver com o nosso dia a dia. E o livro do dia a dia, que é Provérbios, nos orienta e nós vamos pensar aqui diante de 3 públicos especificamente, tá bom? Nós vamos primeiro conversar com os mais novos, crianças, adolescentes. Algumas crianças estão no nosso culto infantil, é certo, mas também nós temos muitos adolescentes e jovens acompanhando também aqui este culto neste momento. Perceba o que Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Ou seja, apesar de sim, na sua mente você entender que o melhor é este ou aquele caminho, você precisa parar para ouvir. Além disso, nós temos a instrução aos pais, aos adultos. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. No momento que nós estivermos conversando sobre isso, nós vamos entender que a palavra mestre dessa boa comunicação dos pais com os filhos, por incrível que pareça, é o aprender. Aprenda, pais e adultos. Vai ser algo importante para a nossa meditação. E por fim, nós vamos falar também aos cônjuges. A partir do versículo 27:9, perceba, é um versículo que não está conectado diretamente ao relacionamento conjugal, mas que serve-nos de uma boa ponte para aquilo que nós vamos conversar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. No conselho cordial. Para ver o conselho é preciso ter conversa, mas essa conversa precisa ser medida e pensada como que ela é estabelecida. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos então dialogar sobre estas verdades que Deus tem a nos ensinar. Nós vamos começar então a partir dos mais novos. 4 conselhos de Provérbios para os mais novos ouvirem. O primeiro conselho que a palavra de Deus tem a nos dar é: na dúvida ou na certeza, em tudo, ouça os adultos, especialmente os pais. Eu sei que os jovens podem estar olhando aqui e falando: eu não gosto tanto de ouvir os meus pais. Eles parecem um pouco retrógrados, atrasados. Talvez você tenha esse conceito por 2 questões. Primeiro, por uma realidade tecnológica. Nós vivemos um tempo muito diferente do que nós vivíamos há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Porque hoje em dia, pelo avanço da tecnologia, nós temos as pessoas que são mais novas, mais avançadas em conhecimentos tecnológicos do que os mais velhos. E isso traz um ledo engano. Faz com que os mais novos, até por ensinarem os pais a acessarem o Facebook, a terem um acesso privilegiado a algumas tecnologias, faz com que eles entendam que eles sabem mais da vida que os pais. Uma segunda verdade é o próprio tempo que nós vivemos.
O tempo que nós vivemos está sendo um tempo onde toda essa realidade virtual está ainda mais aflorada, a necessidade do celular. Então, os jovens que antes falavam, tá vendo, como que nós não vamos viver com isso ou sem aquilo, críticas que os pais faziam, começam agora a ser uma necessidade para todos. E aí, neste momento, é um momento crítico, onde os jovens acham que por conhecerem de um aspecto da vida mais do que os pais, eles sabem mais do que tudo. Mas perceba o que o texto de Provérbios capítulo 1, versículos 5, 8 e 33 afirmam para nós. Diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Olha o versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando nós paramos para ouvir aqueles que são mais velhos, mais experimentados, eles não são experimentados apenas em uma área, mas eles são experimentados em todas as áreas. Por isso, na dúvida, ou mesmo na certeza, como nós já lemos, você deve, em tudo, pedir a opinião e o direcionamento que os adultos e os seus pais têm a te dar. Perceba aí na tela a quantidade de versículos que nós temos em Provérbios, são mais de 30 vezes mencionados sobre essa importância. Assim, eles têm mais noção da vida para te orientar. Não sofra, nem se arrisque sozinho. Compartilhe das suas dores, das suas mágoas, das suas crises, e você terá palavras muito mais sábias do que você imagina, vindo do seu pai e da sua mãe, que vão acalentar o seu coração, dirigir as suas escolhas de maneiras muito sábias. Uma segunda dica para aqueles que são mais novos, para ouvir, você tem que ouvir. Parece redundante, mas não é. Perceba, para que você realmente ouça, você tem que dar atenção. A mesma atenção que os jovens dão aos seus videogames, aos seus filmes, às suas séries, que eles sabem de cor e salteado. Olha o que Provérbios capítulo 4, 1 e 3, perceba o cenário ali construído. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais novo e mais nova, ou que ainda está com seus responsáveis em casa, tenha isso como prioridade. Tire o foninho de ouvido, preste atenção, dê atenção, porque eles conhecem o que você está vivendo e passando. Ainda, quando nós voltamos os nossos olhos para os mais novos, outra verdade que a Bíblia tem a mencionar é esta: ouça bons conselheiros específicos e confiáveis. Perceba o que Provérbios 15, 22 instrui. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A palavra muitos conselheiros aqui de Provérbios está falando sobre conselheiros específicos, pessoas de áreas específicas. Talvez você esteja pensando em qual faculdade você vai cursar, esteja pensando qual técnico você fará, que empresa você entrará. Você hoje é uma pessoa, com certeza, muito conectada com as realidades virtuais, com o mundo da internet, mas use-o para entrar em contato com pessoas. Fale com seus professores, converse, busque orientação em casa, ouça na multidão, com muitos conselheiros, a bom êxito. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, que orientação eu devo ter, a palavra de Deus tem a te orientar. Por isso, preste atenção naqueles que Deus tem colocado ao seu lado para te orientar. E por fim, vamos olhar o quarto conselho na conclusão, que é um conselho comum para todos nós.
Continuando aqui a nossa palavra dessa noite, eu quero também instruir e passar 4 conselhos de provérbios para os pais aprenderem. E pode ser que você tenha ficado um pouco encafifado. Como assim aprender? Do que eu tenho que aprender se eu já sou mais velho, se eu já tenho uma jornada de vida, como também foi acabado de falar? Perceba o que a palavra de Deus nos orienta. Em primeiro lugar, aprenda sobre o mundo de cada filho. O texto que nós usamos lá, de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Ele precisa ser analisado sobre 2 perspectivas de interpretação do texto. A primeira, mais comum que nós temos, é aquela que nós vemos nos ensinos sobre a questão infantil. Ensina a criança ainda tenra, aquela criança obediente, que para prestar atenção, que se alegra, tudo mais. Querido, é verdade, esse texto pode ser usado para o ensino no trato infantil. Mas também há uma segunda interpretação. Daniel Santos, um teólogo, ele vai observar uma segunda interpretação que nós podemos aplicar ao texto, dizendo que a palavra criança do texto também pode ser traduzido por adolescente ou quase aquele jovem que está para casar. Então a palavra criança ela é muito mais ampla do que o contexto infantil. Ela está trazendo aqui a todos aqueles que estão ainda sob a guarda dos pais e estão em casa. Sendo assim, quando você fala sobre ensinar a criança, você pode trocar essa palavra aí de uma maneira a colocar filhos ou menores ou aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Quando nós colocamos esse entendimento no versículo, nós entendemos em primeiro lugar que a nossa responsabilidade ela não se limita quando a criança vira adolescente. E que este conceito de que porque a criança agora é adolescente, ela deve tomar conta de si e ela se virar, não é um conceito bíblico. Olhe aquilo que o Waltke diz e depois vamos observar o que o texto diz. Primeiro, ele vai falar sobre a diferença entre os filhos. A natureza e o conteúdo moral do caminho depende daquele que o possui. Você sabe muito bem que cada filho é um filho, cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. O que um filho gosta, o outro não gosta. As preferências de um muitas vezes não são as de outro. O jeito de um é completamente diferente de outro, mesmo vivendo no mesmo lar, com os mesmos pais, com as mesmas orientações. Crianças podem ser criadas no mesmo ambiente e serem completamente diferentes. Por isso que a palavra de Deus vem a nos instruir, a ensinarmos a criança no caminho. Você precisa aprender mais sobre cada um dos seus filhos. Nós, como pais, somos responsáveis a saber com quem eles estão falando, a saber o que eles estão acessando, a conhecer os amigos deles, a saber dos gostos deles, a se inteirar sobre o mundo dos nossos filhos. Porque uma vez que nós nos inteiramos sobre o mundo deles, nós conseguimos aplicar a palavra lá no caminho deles. O caminho, por enquanto, na jornada é deles. Portanto, nós vamos até lá para que nós possamos, no caminhar deles, orientá-los para a vida, para que depois eles não se percam. Por isso, enquanto o seu filho ou sua filha está em casa, ou menor, ou uma criança, ou alguém mais novo, está sob a sua responsabilidade, você é instruído por Deus a ensiná-lo, e você precisa aprender sobre este mundo, que para você pode ser tão novo, e você seja resistente a saber sobre este mundo, contudo, você é convidado a conhecer do mundo dele, ou dela, para ensiná-lo enquanto ele caminha nessa jornada, para ele não se sentir sozinho. Outra instrução bíblica é esta. Lá em Provérbios capítulo 4, nós já lemos o versículo 3 e 4, mas eu quero repetir. Disse assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quando eu era filho. Eu acho estranho, minimamente falando,
quando nós ouvimos alguns adultos e nós conhecemos a sua história. Porque parece-nos que eles nunca foram crianças, que eles nunca foram adolescentes, que eles nunca foram inconsequentes em algumas questões. Não que isso faz com que nós estejamos ratificando os passos errados dos nossos filhos, muito pelo contrário. Mas é importante que nós nos lembremos como éramos, como que nós tínhamos os nossos sentimentos, como que quando nós, por exemplo, gostávamos de uma menininha, né? As meninas gostavam de um menininho na escola, na igreja, como isso era forte em nosso coração. Quando nós gostávamos de alguma coisa, como nós éramos apaixonados por aquilo. Para que você não vire e fale, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, deixa para lá. Não! Crianças, e especialmente os adolescentes, eles têm o seu coração fervendo de emoções, de sentimentos, tudo é intenso, tudo é vibrante, tudo está conectado, e eles estão bem de manhã, estão mal de tarde, estão emburrados à noite, e dormem felizes, e acordam tristes, e está tudo bem, depois está tudo mal. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lembrar que nós já tivemos nossas fases assim, e nós também éramos assim, porque isso vai te dar mais tato, mais orientação, mais cuidado, mais zelo, mais jeito para chegar nos seus filhos para conversar. Além disso, uma terceira instrução que a palavra de Deus tem a dar: aprenda a dispor tempo e a criar um ambiente de diálogo. Se você observar o capítulo 1 ao 7 de Provérbios e você ler, eu convido você para essa leitura nessa semana devocional, e você vai observar, é um ensino domiciliar, é um pai falando com o filho, é uma instrução que carece de tempo, é uma instrução que carece de expor tempo e prioridade para isso. Se você não criar na sua casa um ambiente de diálogo, os seus filhos não terão abertura para chegar até você. Crie um ambiente de diálogo com os seus filhos, para que assim eles possam trocar as suas experiências e aprender a ouvi-los, a ouvir você. Bom, ainda quando nós vamos, observe o que Moisés diz, que é um ambiente muito parecido em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Coma mais à mesa com seus filhos. Passe mais tempo com eles. Pergunte mais como eles estão. Se intere, crie um ambiente e esteja acessível. Muitas vezes, por um milagre de Deus, ação do Espírito Santo, um adolescente chega num pai e numa mãe e fala assim: pai, mãe, eu precisava falar uma coisa. E os pais, às vezes, no meio das suas grandes e imensas tarefas, de muitas responsabilidades também, têm a tendência de falar assim: depois nós conversamos, meu filho e minha filha. Só que depois, quando forem conversar, a emoção, aquele momento de entusiasmo no diálogo já passou, e a criança não, e aquele adolescente não quer mais conversar. E aí, meu irmão, minha irmã, o grande privilégio que você tinha de ser profundo no coração do seu filho, você pode ter acabado de perder. Por isso, disponha tempo, priorize, preste atenção, crie um ambiente onde você se comunica com o seu filho. Não terceirize essa responsabilidade que é sua, que é minha, não é da escola, não é da igreja, não é dos outros. E se eles não forem bem orientados em casa, eles serão lá fora, e agora não é lá fora, é lá no quarto deles, na internet deles, onde muitas coisas boas tem também, mas muitos perigos existem. Depois, o choro é maior e a tristeza também. Portanto, separe e crie um ambiente de diálogo com seus filhos. A última característica, o último conselho é o quarto, mas esse, como eu já falei, será comum a todos.
Para a gente ir para os cônjuges, eu quero conversar também sobre o trato marido e mulher. Como que nós, maridos e mulheres, podemos ter uma boa comunicação em casa a partir do texto de Provérbios? A primeira regra da comunicação é essa. O como é muito mais importante do que o que. O como você fala, a forma com que você se dirige, marido para mulher, mulher para marido, é muito mais importante do que aquilo que você realmente está querendo dizer. Percebam que o Provérbios 14 diz para as mulheres, 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Vamos para o capítulo 20, versículo 3 de Provérbios, que diz assim, para os homens: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Pense mais antes de falar. Muito mais importante do que o que você está falando com a sua esposa, com o seu marido, é como você se dirige um ao outro, é como você trata um ao outro, é a maneira com que você conduz a conversa, é a altura da voz com que você fala, são as palavras ríspidas ou não que você utiliza. Perceba, qual é o objetivo? Se o objetivo é ganhar, é crescer, é melhorar, é ajeitar alguma coisa que está fora do lugar, ao seu ponto de vista, a melhor forma é você pensar. Porque uma vez que você pensa o como, você terá muito mais sucesso no que. Agora, quando você não pensa e fala do jeito que vem à cabeça, a chance de você encontrar sucesso, seja você marido, seja você mulher, é muito pequena. É muito pequena. Por isso, o como é muito mais importante do que o que. E o como aqui a gente coloca a forma ou o silêncio exagerado e outras coisas mais. Segundo conselho para os cônjuges: ouça antes de falar. Nós somos muito precipitados. Nós achamos, até mesmo de pensar, que nós já sabemos o que o outro vai dizer. Pela convivência a gente fala, eu já conheço, eu já sei o que iria dizer. Será mesmo? Será mesmo? Olha o que Provérbios 19, versículo 2 diz. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ouça primeiro. Veja o que está sendo falado, depois você argumenta. Capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Aqui vai uma dica muito maior do que o trato conjugal, é verdade, mas aqui é algo muito importante. Os planos do diligente tendem à abundância. Seja mais diligente, ouça, calma, respira, pense, fale. Quando nós entendemos essas verdades, nós vamos estar acertando muito mais do que errando. Perceba aí os slides, o como é muito mais importante. Ouça antes de falar e até de pensar. Provérbios 19, 2, Provérbios 21, 5. Uma terceira instrução que a palavra de Deus tem a dar aos cônjuges é: marido, fuja do vício da caixinha do nada. Esposa, fuja do vício da caixinha do tudo. Fuja. Olha o que Provérbios 31, 28 e 29 diz para eles. Provérbios 31, versículos 28 e versículo 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que detalhe nós vemos em Provérbios 31? Aqui é um louvor à mulher virtuosa, possivelmente conduzida pelo próprio marido. Como que ele faz isso? Porque ele presta atenção. Porque ele sabe como foi o dia dela. Porque ele se importa pelo dia dela. Porque ele valoriza o dia dela.
Nós, homens, temos uma forma fantástica de nos desestressarmos. E claro, esse tempo de pandemia tem sido um tempo de muito estresse, de muito nervosismo, impaciência, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas nunca vão acabar e nós tendemos a ficarmos nervosos. E aí a saída que os homens têm para desestressar é a caixinha do nada, só que está em casa e aquele bagunça, e ele quer ir para um lugar. Então ele se coloca ali e ele vai ver vídeos do YouTube de pesca, e ele vai assistir uma televisão, e ele vai fazer isso, fazer aquilo. Não é um problema e não é errado isso. Desestressar é bom e é importante. O problema é quando há um exagero nesse tempo. Preste mais atenção. Se você não está gastando tempo demais consigo do que com a sua família. Priorize isso, analise isso. Marido, observe, pai, observe, homem. Se você não tem gastado muito mais tempo, é com você, para você, a partir dos seus desejos, das suas prioridades, e você tem deixado o mandato de Deus de fazer a sua família uma família abençoada, que Deus colocou na sua mão e que você tem toda a capacidade de fazer acontecer. Mas ainda, quando nós olhamos para as mulheres, vamos lá para o capítulo 27, versículos 15 e 16 de Provérbios. A orientação é: esposa, fuja do vício da caixinha do tudo. Ao passo que os homens desestressam no silêncio, na quietude, ou quando zeram a cabeça quando assistem ou interagem com algo que eles gostam, as mulheres desestressam falando. Elas precisam disso. Volto a falar, isso também não é errado, na verdade isso é muito importante. E nós, maridos, temos que estar conectados para ouvi-las, e especialmente se elas estiverem nervosas, apenas ouvi-las. Fica a dica, tá bom? Apenas ouvi-las, tá? Mas, também, mulheres, prestem atenção no exagero. Observe a quantidade de fala, para que não haja também uma sobreposição. E você dê espaço para você mesma e para ele e para os filhos. Calma. Perceba o que Provérbios 27, 15 e 16 diz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Versículo 16. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Tem mulheres que são assim. Falam demais, falam demais. Dose um pouco. Maridos, ouçam, sem sombra de dúvida. Filhos, ouçam suas mães. Mas mães, mulheres, analisem. Para que você também tenha um tempo com Deus, fale com Deus, nutra todo esse diálogo com Deus. Tá? E ainda por fim, dentro dessa ideia, dessa fala e das crises, conversem, mesmo que seja uma DR, discutir o relacionamento, isso é muito importante. Tá bom? Se você ainda não teve uma DR nesse tempo de pandemia, separe um tempo nessa semana e tenha uma boa DR. Discutir a relação é muito importante. Normalmente esses momentos começam com algum conflito, com algum ponto que aquela gota, na última gota do copo d'água que já se extrapola, é verdade, e aquela conversa começa um pouco ríspida, mas queridos, se vocês tiverem boa medida nessa hora, ótimos resultados podem sair desse diálogo e dessa conversa e dessa reflexão. Realmente pare para prestar atenção. Ouça a opinião do outro, considere a verdade do outro, aquilo que ele tem a falar, aquilo que ele tem a colocar. Ouça de verdade.
Porque quando nós discutimos, a gente começa a perceber que não somos só nós que temos razão, que outra parte também tem as suas razões, e a gente começa a medir melhor as nossas atitudes, começa a pensar melhor no outro, e as coisas são organizadas. Quando há silêncio demais, quando não há um tempo de discutir a relação, ou os pontos, ou as questões, a crise se instala e ela vai crescendo, e quando ela explode, não tem mais medida. Por isso que até a DR ela é importante. Ela é importante para que haja bom diálogo, para que as coisas se ajeitem. Peça para que Deus entre nesse diálogo de vocês. E por fim, nós temos também aqui a conclusão, né, para todos aqueles que nós já conversamos até agora. Vide conclusão sobre comunicação. Para a gente partir para a conclusão, eu quero primeiro observar com você o que Jesus tem a ver com comunicação. Até agora nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de orientações que o texto poético de Provérbios tem a nos dar sobre a vida do dia a dia. Mas lá em Isaías tem um texto maravilhoso que diz assim, o primeiro nome lá de Isaías 9,6, aquele lindo texto, o menino vos nasceu, o menino se vos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Está aí, Maravilhoso Conselheiro. Eu e você, todos nós cristãos, todos aqueles inseridos na família, nós temos o maior mestre que já passou na terra para nos ensinar sobre comunicação. Não tinha uma palavra que Jesus falava fora de contexto, não tinha uma palavra que Jesus falava a mais e a menos, não tinha uma palavra que Jesus falava errado, não havia colocações imperfeitas. Jesus era pleno e perfeito em sua comunicação com cada um. E Isaías 9,6 vem prometer isso e vem ser cumprido em Cristo Jesus. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Voltando para Provérbios, mas agora o capítulo 9 e 10, que está aí na tua tela, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento, a intimidade do santo é prudência. O santo com letra maiúscula aí refere-se a Deus, aquele que é plenamente santo. Por isso, meu irmão, o conhecimento, a intimidade com Deus, o diálogo, a devocional, ela precisa estar viva para que a comunicação em casa seja otimizada, melhorada e abençoada. Por isso, meu irmão, minha irmã, para nós podermos concluir nessa noite esse tempo de mensagem, eu quero convidar você a refletir sobre essa conclusão. Comunicação na família, um investimento que vale a pena. O investimento que você tem é o diálogo e as formas de diálogo. A pena, o prejuízo vai ser o seu tempo, mas você vai ganhar o nosso tempo. O resultado, então, de tudo isso é uma família saudável na presença de Deus. Queridos, meu irmão, minha irmã, que nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de mudanças de rotina, de maior tempo em família, que Deus te oriente a ter uma melhor comunicação, a ter um melhor diálogo, a perdoar, a pedir perdão, a alinhar as coisas em casas, e para que você, filho e filha, ouça mais seus pais, para que você, pais, aprenda, aproveite que você está mais tempo em casa, apesar de não ter muito mais tempo disponível, é verdade, mas aproveite as brechas que a sua rotina vai te dando, para que você esteja mais com seus filhos, para que você os ouça mais, para que você esteja mais atento àquilo que eles estão vivendo e às rotinas e àquilo que está acontecendo à sua volta. E vocês, maridos e mulheres, se respeitem mais, ouçam mais, invistam mais tempo nessa relação, que é a relação prioritária de Deus para nós, que é a do casamento, porque ela se perpetuará, e ela deve se perpetuar, para que nós possamos, depois que os filhos baterem as asinhas e nos darem tchau, nós possamos continuar firmes e fortes na presença de Deus. Queridos irmãos, nós encerramos assim esse tempo de mensagem. Que a palavra de Deus tenha falado no seu coração, tenha edificado a sua vida, tenha sido profunda a sua família, e que Deus te abençoe a partir dele, que é o maravilhoso conselheiro Jesus, e te ensine a ter uma boa comunicação em casa. Vamos orar e receber a bênção de Deus.
oremos. Deus abençoa as famílias aqui que estão nos escutando nessa noite. Que a Tua palavra tenha sido realmente aquela que direciona o coração nosso. E que ela continue a ser nas nossas devocionais. Enquanto conversamos com o nosso maravilhoso conselheiro, que nós possamos também ter a instrução como mais novos, como mais velhos, como pais, como avós, como pessoas que estão no ambiente com outras pessoas, como maridos e mulheres, possamos ter uma melhor comunicação, para que realmente haja mais respeito, mais amor, mais cumplicidade, mais união e mais harmonia em nossos lares. Deus, para que isso seja verdade, nós então abençoamos o Teu povo e a tua igreja a partir da bênção que vem do Senhor a eles, e para isso nós desejamos que tudo isso seja concretizado na vida deles, nessa semana e na vida deles. Assim, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada irmão e com cada irmã presente neste culto e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua comunicação, que Deus continue a te orientar. Nessa semana, quinta-feira, nós estaremos juntos no nosso culto de quinta e em todas as outras programações já anunciadas. Fiquem com Deus. Deus abençoe.